E aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, ADS Marcos Santos. Devido esses dias estar recebendo muitas solicitações de alguns universitários, a qual, às vezes não tem muita experiência em desenvolver esse tal portfólio, a produção textual individual da Unopar, às vezes ali pensam que é um trabalho muito complicado, que assim de antemão parece ser, mas se nós pararmos para analisar, ele é um trabalho simples, o que é uma produção textual, é um trabalho feito que ele exige todos os assuntos dados em sala de aula, todos os assuntos de todas as disciplinas vistos, no semestre. Então assim, eu peguei este portfólio, nessa proposta de trabalho de análise e desenvolvimento de sistema, do segundo e terceiro semestre, para falar para vocês como é feito, beleza? Então aí você tem uma base de, possa ser qual o curso que você esteja fazendo, você já tem uma base mais ou menos, ok? Então assim pessoal, o primeiro passo é o seguinte, o primeiro passo é você ler o que se pede, tá? Porque assim, a Unopar disponibiliza essa proposta, então você vai dar uma lida no texto para você realmente saber o que a Unopar, o que os professores estão solicitando, ok? Então aqui é a proposta, tá? Onde tem aqui as disciplinas, que são linguagem de programação, estrutura de dados, banco de dados, organização de computadores, análise orientada a objeto 1, o nome dos professores, tá? Que você vai utilizar para você colocar no seu trabalho. Então nesse vídeo agora eu vou estar falando o que se trata esse trabalho, o que está se pedindo. Então assim, aqui é importante a gente saber que aqui, ó, qual o objetivo do trabalho? Trabalhar o conteúdo do eixo temático, incentivando a interatividade e a regionalidade e auxiliar na aplicação dos conceitos estudados. Conceitos estudados aonde? Em sala de aula, tá? Visto em sala de aula. Então o que acontece? A atividade deve ser realizada individualmente, O texto deve estar de acordo com o estabelecido nas normas da ABNT. Então, em outros vídeos nós vamos mostrar isso aqui, como é feito uma introdução, como é feito um resumo, como é feito uma conclusão, como é feito o desenvolvimento, e aí nós vamos estar fazendo esses vídeos, ok? Então o que acontece? Nós vamos aqui, ó, a atividade proposta, aonde no trabalho vai ter a capa, a folha de rosto, o sumário. Aonde a gente vai achar? A gente vai ter que fazer isso? Não, vocês não precisam fazer isso. Por quê? A Unopar ela disponibiliza, como falei em vídeos anteriores, ela disponibiliza um esqueleto para você fazer esse portfólio, tá? Então assim, na introdução, você vai, aqui a introdução, tá? Tem aqui falando, então bem explicado, apresenta o contexto da atividade com objetividade, buscando familiarizar o leitor com o conteúdo a ser abordado, ou seja, explique do que se trata o trabalho. Então na parte de introdução você vai falar o que vai ter no trabalho, tá? Então se o leitor vai familiarizar o leitor, se o leitor pegar o seu trabalho apenas pela introdução, ele lendo a introdução, ele vai saber do que se trata o trabalho, tá? Então uma parte que eu sempre gosto de falar é o objetivo, Demonstre as metas a serem alcançadas. Esse objetivo, qual é o objetivo desse trabalho proposto? O que esse trabalho vai fazer? Qual é o objetivo final desse trabalho, Então, você pode colocar o objetivo geral e o objetivo específico, beleza? Então, o que acontece? Uma suposição nesse objetivo. O trabalho, ele quer que desenvolva um sistema que sane tal dificuldade de uma empresa, que faça uma pesquisa. Isso você vai de acordo com o seu curso, de acordo com o que você vai fazer no trabalho. Então assim, outra parte, aí vem a parte do desenvolvimento. É bom você ler todo, tá legal? Então aqui tem dizendo, para que os sistemas desenvolvidos possam ter uma boa base de tecnologia, alguns conceitos são aplicados, os quais auxiliam os desenvolvedores e analistas. Com base no cenário proposto, mencionamos a expansão da pizzaria Ampoparome, tá? Então, aí 4.1 diz assim: realize uma pesquisa na internet de no mínimo 3 pizzarias. 4.1.1
Identifique novas funcionalidades a serem inseridas visando a inovação da pizzaria e também ao fato dela estar em expansão. Exemplo de funcionalidade: permitindo o controle de pedidos numa pizza que seja vendida com mais de um sabor. Aí vem aqui, ó, 4.2. Como a pizzaria vai implantar esse sistema, necessitamos escolher um sistema de gerenciamento de banco de dados. Portanto, pesquise quais sistemas de gerenciamento de banco de dados existem no mercado, desde os gratuitos até os pagos. Faça a sua escolha e justifique-a com no mínimo 3 argumentos. Beleza, então o que acontece? Se nós pararmos para ler, nós lemos e agora nós vamos meditar no que se trata o trabalho. Como é tecnologia, pessoal, como é inovação da tecnologia, você vai precisar 3 pizzarias, como diz no 4.1, 3 pizzarias, tá? 3 sites de pizzarias, a qual você vai identificar uma nova funcionalidade, né, no sistema. O que pode ser feito para melhorar o atendimento? Por exemplo, a pizzaria faz entrega, mas ela não tem ainda no site para fazer pedido online, é apenas por telefone. Você pode fazer isso, né? Isso se chama extensibilidade, beleza? Então você vai identificar essa nova funcionalidade que será ser inserida, que vai visar a inovação dessa pizzaria. É algo que você mesmo vai falar o que pode ser feito para melhorar aquilo ali, beleza? Então assim, depois disso aqui no 4.2, no caso você vai pesquisar 3 pizzarias, vai colocar no trabalho, foram pesquisadas a pizzaria tal, que tem um site pizzaria italiana, e colocar qual a deficiência, qual a extensibilidade que pode ser feita, ok? Então assim, depois você vai fazer a pesquisa sobre vários, como diz 4.2, vai fazer a pesquisa sobre vários sistemas de gerenciamento de banco de dados, né? E vai escolher um, né, que seja... Você vai escolher um gerenciador de banco de dados, né? Pode ser o MySQL, pode ser o Oracle, entre outros, né? Você vai escolher e vai justificar o porquê você usaria aquele. Uma suposição. Um exemplo, eu vou usar o MySQL porque é grátis e não vai ser utilizado, a pizzaria não vai precisar de um banco de dados tão grande, então esses são a necessidade da pizzaria, e entre outros argumentos que você pode ter, beleza? Então assim, aqui no 4.3 diz assim: na disciplina de linguagem de programação e estrutura de dados são estudadas as listas lineares e listas encadeadas. Assim identifica a estrutura de dados. Assim identifica qual estrutura de dados é utilizada no cenário proposto. Explique as regras de operação de fila e pilha, dando exemplos de um cotidiano e tecnológico. Pesquise as estruturas de dados encadeadas e diferencie a lista simplesmente encadeada da lista duplamente encadeada. Então isso aí você vai fazer uma pesquisa, tá, sobre a fila e pilha, tá, e vai explicar quais são as regras dessas operações e dando exemplo num cotidiano, né? E você vai identificar também qual é utilizada nesse meio de trabalho, né? Se é a pilha, se for a fila nós sabemos que a fila, o primeiro que entrar é o primeiro a sair. A pilha, o primeiro que entrar é o último a sair. E assim você vai fazer essa pesquisa e vai colocar nesse parágrafo, tá? Então o que acontece? No 4.4 diz assim: realize uma pesquisa junto ao mercado ou mesmo na internet para verificar como se monta uma pequena rede de computadores, usando um roteador banda larga, e faça um breve descritivo dos equipamentos necessários, com os seus custos, para ter uma noção de quanto o seu Mário terá de desembolsar para disponibilizar um bom serviço de entregas de pizzaria, de forma eficiente e eficaz. Bom, então nesse caso aí, pessoal, nós já entramos na disciplina de organização de computadores, tá? Aqui, ó, organização de computadores do professor Paulo. Então, nesse caso aí, você vai saber, por exemplo, se você vai implantar, né, um novo sistema,
de compras, né, de pedidos de pizza, você precisa ter um suporte para que esses pedidos venham ter um retorno rápido para o usuário, né? Então, uma suposição, você vai colocar um servidor, mais 3 estações, né? 3 computadores, 3 funcionários, vai interligar essa rede, precisa de um roteador para interligar essa rede, né? Então, o que acontece? Você vai fazer um orçamento na internet desses aparelhos e vai colocar aqui, né? Um aparelho tal, um roteador TP-Link que custa em média tal, e vai colocar. Beleza? Depois disso, é necessário você ler esse cenário proposto aqui. Tá legal? Porque é falando sobre a pizzaria. De quem é a pizzaria? A pizzaria A Paparome, tá? De quem nós estamos falando. Então você dá uma lida de tudo que é necessário. Se você ler aqui, ó, você vai ter uma noção exata daquilo que está pedindo o portfólio, né? Essa atividade textual individual. Então, chegando à parte final, é a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão, pessoal, nada mais é do que uma resposta para o nosso objetivo aqui, para a nossa introdução. Tá legal? Então, em um trabalho existe início, meio e fim. Então, aqui nós estamos finalizando. Como vamos finalizar? Vamos ver se as nossas metas, qual a importância desse trabalho para uma suposição. Eu vou colocar uma conclusão. Esse trabalho foi de grande relevância ao término desse semestre, a qual podemos pesquisar sobre isso, isso, isso e isso. As metas, os nossos objetivos foi alcançado. No nosso caso aqui de ADS, a deficiência da pizzaria foi sanada, né? E o usuário aprovou o sistema e assim ficou satisfeito. Pronto, beleza? Então isso é uma conclusão, pessoal. Você vai concluir o seu trabalho, vai ver qual a importância desse trabalho para você, tanto na vida acadêmica quanto na sociedade. Qual foi a importância disso? Beleza? Então a conclusão é isso. Depois vem a referência. Que referência? A referência é onde você achou esses assuntos aqui, tá? Se você pesquisou no site, se você viu em livro, é importante falar, pessoal, que eu vou deixar um vídeo também, fazer um vídeo como é que faz uma referência, tá? Então assim, é importante falar para vocês que o portfólio ele é feito dos assuntos dados em sala de aula. Vocês têm livro para pesquisar, livros da Unopar, tem teleaula, tem webaula, tem vários componentes para você fazer essa atividade. Então não precisa você comprar um livro para fazer essa atividade, beleza? Então qualquer dúvida vocês podem procurar o tutor de sala de aula, ok? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado, né? Se gostou, dá um like aí, tá? Compartilha com seus colegas, com os amigos, né, de escolas. Então, qualquer dúvida, deixa um comentário aí que na medida do possível vamos estar respondendo. Se tiver alguma opinião de vídeo que nós possamos fazer, é só deixar no comentário. Forte abraço, Deus abençoe a todos, um bom trabalho e até o próximo.